Glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo 6, a partir do versículo 8. Amém? 2 Reis 6, 8. Glória a Deus. Amém. E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os assírios desceram ali. Pelo que o rei de Israel ouviu aquele lugar de que o homem de Deus lhe fazia, e que tinha avisado, e guardou ali de não e nem 2 vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras em que tu falas na tua câmara de dormir. E disse: vai e vê onde está, para que envie e mande trazê-los. E fizeram saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. E o moço do homem de Deus levantou muito cedo e saiu, e eis que o exército tinha cercado a cidade, com os cavalos e com os carros. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E disse: não temas, porque são mais os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor para que Deus, dos altos céus, me capacite para me poder entregar esta palavra a pleno. Amém? Glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em Teu santo nome, Senhor, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Eu peço mesmo, Senhor, o Teu interferir, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que não venha nenhuma palavra, Senhor, sair da minha boca, Senhor, sem ser da direção do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que toda a minha carne, Senhor, venha cair por terra, Senhor. E que Teu Espírito, Senhor, tome mesmo, Senhor, a direção, Senhor. Eu te peço, Senhor, abre os ouvidos espirituais dos Teus servos, Senhor. Dê mesmo, Senhor, visões, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Faz a Tua obra, Senhor, a pleno, Senhor, no nosso meio. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui a história de um profeta, Eliseu. Todo mundo, quem conhece já um pouco da palavra do Senhor, sabe que esse profeta ele foi muito usado pelo Senhor. Amém? E ele era o profeta naquela altura. Ele era a pessoa a qual o rei ali de Israel devia ter, para ser um auxiliador, amém? Mas não era dessa maneira que o rei se posicionava, amém? Não era dessa maneira que o rei o tinha, amém? O rei até escutava, é lógico, ele tomava vantagem, porque como nós vimos aqui no versículo 9, Deus usava a vida dele para trazer a revelação ao rei, amém? Mas o rei tomava como recado, não ia para lá, mas não o honrava como devia honrar, não o tinha. Se você ver um capítulo anterior, ali no capítulo 5, quando Naamã procura o rei dele, que o rei dele era o rei dos assírios, e fala que precisava ser curado da lepra. O rei dos assírios manda uma carta para o rei de Israel, dizendo para que ele cure o rei de Naamã, porque na certeza do rei da Síria, ele sabia que Eliseu estaria a serviço a pleno dele. E o rei de Israel, quando ele recebe aquela carta, simplesmente ele rasga suas vestes e fala assim: posso eu curar alguém? Posso eu ser essa pessoa que cure alguém? Daí ele recebeu o recado de Eliseu, fala assim: não, manda vir a mim. E Naamã foi a ele e foi curado. Então, as pessoas até acham que ele estava a serviço pleno do rei, mas o rei não usava dessa maneira. E eles eram uma pessoa assim, destemida, ele não se preocupava com as más notícias. Tanto é que ali no versículo 15,
quando o seu secretário, o moço do homem, né, se levanta e vê que tem ali todo um exército e seus carros ali, né, para pegarem eles, né, ele chega lá para o seu sacerdote e fala assim, ó, está lá, está cercado. E ele fala assim, ó, que lhe abre os olhos. Né? E então o Senhor fez abrir os olhos do seu moço e ele viu que era maior aqueles que estavam guardando a eles do que aqueles que estavam no mundo. Amém? E essa certeza nós temos que ter no nosso coração. E é isso que eu quero estar trazendo, essa palavra, para que a gente possa pegar esta palavra, né, e coloque ela na nossa vida. Né? Para que a gente possa realmente pegar essa interpretação, porque é muito fácil a gente vir aqui na frente falar que o rei devia ter escutado mais o profeta, né? Falar um monte de coisa, a gente aceita, mas e como está a nossa vida perante o Senhor? Né? Como nós estamos nos posicionando no nosso dia a dia? Quando vem uma afronta, a gente fica olhando para a afronta, né? Ou fazemos igual ali o servo de Deus, né? Fala assim, maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo, porque afronta nós vamos ter todos os dias na nossa vida, né? Batalhas nós vamos ter todos os dias, mas o que vai determinar a nossa vitória é o nosso posicionamento, é o nosso posicionamento com o Senhor que vai determinar realmente a nossa vitória. E as estratégias que o Senhor deixa, né, na Bíblia, para que a gente venha usar. Né? E são milhões de estratégias do nosso dia a dia que nós devemos estar ali, né, sempre buscando ao Senhor. Né? O tema dessa mensagem é ser sensível à voz do Senhor. Amém? E nós temos que ter essa prática. Né? Nós temos que ser sempre sensível à voz do Senhor, né, para que as coisas aconteçam de maneira favorável na nossa vida, porque, como já disse, batalhas nós vamos ter, né? O Senhor, quando Ele foi, Ele fala assim que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas assim como Ele venceu o mundo, nós também venceríamos, amém? Mas, para que a gente venha a vencer o mundo, né, nós devemos nos habilitar, né, de tudo que é a palavra do Senhor sobre as nossas vidas, e não era isso que o rei, né, que este rei fazia, né? Eu até fui pesquisar quem era o rei na altura, né? E a palavra fala de 2 reis que estavam ali no comando nessa altura. Especificamente não falou se era um ou outro, mas era Joacás ou Joás. Era um dos dois, era o pai ou o filho que estava ali nessa época. Amém? E o que fala ali na palavra, quando você pega ali no final do trecho, ali no versículo 22, né? Que fala que o exército veio, né? Eliseu ele fez com que todo aquele exército ficasse cego, né? Daí conduziu ali para a frente do rei, né? Então até lá no versículo 22, mas ele disse, não os ferirás, tu tomarás prisioneiros com a tua espada e com teu arco. Tu tomarás os teus prisioneiros com a tua espada e teu arco. Põe-os diante de pão e água para que come e bebe e voltem para o seu Senhor. Amém? E num versículo antes, né, o rei fala assim, e quando o rei de Israel viu, disse Eliseu, feri-lo-eis meu pai. Ou seja, né, o rei conhecia Eliseu, né? O rei sabia, né, que era um profeta, o rei sabia que ele tinha uma autoridade no mundo espiritual, até que ele chama de pai, né? Mas ele chama de pai, ele respeita aquele homem, amém? Aquele sacerdote, mas ele não usa aquilo que o sacerdote poderia trazer de bem para a nação, né? Depois, quando você vê ali do versículo 24 até o capítulo 7, né, você vê que Israel ele foi cercado, né? O exército da Síria cercou aquela cidade, né? E houve então fome, houve então ali naquela cidade, né, um grande tempo, né, de escassez, né? E ali no versículo 30, a palavra fala assim, e sucedeu que ouvindo o rei as palavras desta mulher, rasgou-lhe-se as vestes, e indo passando pelo muro, o povo viu que trazia cilícios por dentro, sobre a sua carne. Amém? Essa passagem é quando uma mulher chega para a outra e fala assim, dá aqui teu filho hoje para que a gente coma e amanhã eu vou dar o meu. Amém? Daí, quando estava passando o rei, a mulher do segundo filho estava reclamando que ela entregou, né, o primeiro, entregou ali o filho, eles comeram, e no dia seguinte a outra não estava entregando o filho para ser comido. Ou seja,
fez um mau negócio, né? Terrível mau negócio, né? Entregou primeiro, né? E não se protegeu. Mas ali o rei ficou enfurecido com aquela situação, né? E na palavra fala assim que ele rasgou as suas vestes, e o povo pôde ver, né, que tinha cilícios por dentro. Cilício significa assim, ele estava se mutilando por aquela situação, ou seja, ele tinha um amor por aquele povo, né? Ele tinha algo para zelar por aquele povo, mas a rigidez, a falta de sensibilidade era tanta, né, que com tudo aquilo que ele tinha, porque a palavra fala que ele se rasgava ali por aquele povo, né, com tudo aquilo que ele tinha, né, ele não se colocou diante do profeta para pedir a interferência do profeta, né? E ele sabia que o profeta ele podia entrar e trazer uma transformação, né? Tanto é que ali nos capítulos que se seguem, ele fala que ele manda ir buscar o profeta, né? E fala assim, se hoje a cabeça do profeta tiver sobre a vida dele, quer ver, eu vou ler os versículos então. E disse, assim se faça, Deus, outro tanto, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, hoje ficar sobre a sua. Estava então Eliseu assentado em sua casa, e também os anciões estavam assentados com ele. E enviou o rei um homem diante de si, mas antes que o mensageiro viesse a ele, disse eles aos anciões, vistes como o filho do homicida manda tirar minha cabeça? Olha, quando vier o mensageiro, fechai a porta, empurrai para fora. Com a porta. Porventura, não vem o ruído dos pés do seu senhor após ele? Amém? Glória a Deus. Onde estava, né, Eliseu? Estava sentado, né, junto com os anciões daquela altura, ou seja, ele estava ali buscando ao Senhor, né, quando o rei enfurecido manda que vá lá para tirar a cabeça dele, né, porque ele sabia que o rei sabia que este mal tinha vindo do Senhor, né, este mal sobre aquela terra tinha sido permissão do Senhor, então ele ficou enfurecido com o sacerdote, né, mas em vez de ele ter ficado enfurecido, se um tempo antes ele tivesse ido buscar a palavra do Senhor, se um tempo antes ele tivesse ido buscar, né, no Senhor o conserto para aquela terra, né, teria sido um quadro totalmente diferente, né? E o que isso, né, nos deixa como lição para a nossa vida, né? Que nós devemos sempre colocar o Senhor, né, e buscarmos ao Senhor em primeiro lugar em tudo que acontece na nossa vida, porque aqui o rei mandou chamar ali, queria tirar a cabeça, porque ele estava querendo consertar a consequência daquilo que ele já tinha errado lá atrás. Amém? Então, o que nós devemos ter como experiência, né? Nós temos realmente ser sensível à voz do Senhor e buscar tudo aquilo que nós temos de ferramenta diante do altar do Senhor. Amém? Eu estava ali preparando a palavra, eu me lembrei, nós fomos viajar agora, faz uns meses aí, nós fomos viajar visitar minha filha, que ela estava lá em Londres, né? E quando estava visitando a minha filha, né, nós até recebemos proposta de ficarmos ali, né, de chegar e começar uma nova vida ali, né? A minha esposa tinha até 2 empregos, seria excelente que ela trabalharia em 2 lugares, eu não precisava ter me esforçando tanto, né? Mas, glória a Deus. Mas o negócio eu sei, antes de tomar qualquer decisão, o que a gente tem que fazer? Buscar no altar do Senhor. E a primeira coisa que nós fizemos quando nós chegamos no Brasil, né, foi procurar o pastor e colocar diante do Senhor, né, colocar diante do pastor aquilo que a gente tem como um conselheiro para a nossa vida, né, como profeta. Se nós vamos ou não vamos, eu não sei, né? Eu coloquei diante do Senhor. Não tem promessa na nossa vida de ir, né? Desde quando nós nos convertemos, tem promessa da gente até fazer, né, serviços fora, a obra do Senhor para fora do país, mas especificamente mudar de país não tinha essa promessa do Senhor sobre as nossas vidas, né? Porque se tivesse, né, a gente já tinha até ficado, mas como não tinha, né, nós temos que aguardar aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas, amém? Mas nós vamos buscar, amém? Porque quando tem alguma promessa direcionada para a nossa vida, a gente se coloca pronto para servir. Isso tem comigo desde quando eu me converti, né? Por sinal, quando eu me converti, né, quando eu comecei a caminhar no caminho do Senhor, né, Deus usou vida de outros profetas, né, para falar sobre o meu ministério, né, sobre o meu chamado, tanto o meu chamado como o chamado da pastora, né, que nós seríamos levantados como pastores. Quando falou isso, né, eu falei assim, essa mulher está louca, né? Nem gosto de ler, nunca li nem um gibi na minha vida. Para ser um pastor eu tenho que começar a ler a Bíblia, né?
E se é um negócio que me pegava muito, era quanto a isso. A leitura, até hoje eu sou muito fraco de leitura, porque quando eu devia ter estudado lá atrás, eu não fiz a minha parte, né? Mas, tudo bem, se eu ia ser um pastor, né? E a pastora está aqui, ela sabe, né? Eu de madrugada estava lá lendo a Bíblia, né? De Gênesis e Apocalipse, eu li a Bíblia inteira, não entendia nada, mas todo dia de madrugada eu estava lá lendo a Bíblia, né? Nem sabia como relacionava com o Senhor, mas eu falei assim, se eu vou ter que ser um pastor, eu vou ter que começar a aprender a ler alguma coisa, né? E o primeiro livro que eu li na minha vida, né, foi a Bíblia, né? E eu olhei para ele e falei assim, nossa, quanta letrinha, quanta coisa tem aqui, né, para a gente ler, e era aquilo, e eu nem entendia o que eu estava lendo, mas não importa, né? Fui chamado a isso, então já comecei a correr atrás daquilo que era o meu chamado, né? E glória a Deus que com o tempo Deus foi nos levantando, amém? E a capacitação vem do Senhor, Ele vem nos capacitando, amém? E nós estamos aqui pronto a fazermos a obra dEle, ser sensível à voz do Espírito para poder fazer a obra do Senhor, amém? E é dessa forma que nós devemos nos colocar, estar sempre pronto para fazer a obra do Senhor. E o que acontece quando o rei foi lá e conversou ali com Eliseu, né? No dia seguinte, né, Eliseu profetiza, né, que aquele povo iria receber a bênção do Senhor. Daí no capítulo 7, né, ele fala que aquele exército que estava lá sitiando a cidade de Israel, Deus fez com que eles escutassem um tremor muito grande. Eles pensavam que fosse um exército, né, que o rei tivesse alugado outros exércitos para poder vir combater. Eles fugiram, né? E quando eles fugiram, o cerco foi liberado e eles conseguiram viver o sobrenatural do Senhor. Ou seja, quando eles foram buscar, né, o interferir de Deus sobre a vida deles, Deus veio dos altos céus, interferiu e trouxe o livramento sobre a vida deles. Isso que nós devemos ter no nosso espírito, né? Sempre quando nós tivermos alguma dificuldade, sempre quando nós estamos ali para tomar alguma decisão, nós somos ministrados até pelo Clebinho, né, de tomar uma decisão precipitada quando ele foi lá para o Japão, amém? E vocês viram tudo aquilo que aconteceu. Então nós devemos ter isso, né? Nós devemos ter esse entendimento de buscarmos a presença do Senhor, buscarmos a Deus, e com certeza Deus vai falar com cada um de vocês. Se você não tem a intimidade, né, para poder buscar isso, busca, né, os servos que aqui na igreja estão, né, nosso pastor, nós que estamos aqui prontos, né, e habilitados, não para trazer, né, uma saída para a sua vida, mas para que a gente ore junto e o Espírito Santo usar a nossa vida. E muitas vezes nós aprendemos algumas coisas em aconselhamento, que em aconselhamento, o principal da coisa no aconselhamento é você escutar o que a pessoa tem para falar. E muitas vezes a pessoa vem, conversa com nós, né, e fala, e a gente não fala nada, e quando ela sai, ela fala assim, nossa, estou bem aliviado, tudo agora entendi, né, o que Deus queria. Você se pergunta assim, eu não falei nem nada, como que entendeu? Mas é dessa forma que é. Na hora que você se expõe diante do teu Deus, né? Na hora que você começa a se rasgar diante do teu Deus, não se rasgar como aquele rei estava se rasgando, né, irado contra o Senhor, mas quando você começa a se rasgar diante do Senhor, amém? Se expor realmente diante do Senhor, dos altos céus, Ele vai trazer a paz, Ele vai trazer o entendimento, e com certeza, na tua batalha, você vai prosperar, você vai realmente ser um vencedor. Esses reis, aqui no capítulo 13, se eu não me engano, mostra que esse rei ele se conciliou com o Senhor, né? Por isso que começou a mudar a sorte daquele povo, né? Porque o rei era aquela pessoa que estava na frente, era o cabeça daquela nação. E você sendo o cabeça da sua casa, você sendo a pessoa, não é, o sacerdote da sua casa, quando você começa a agir erradamente, né, os teus também perecem. Amém? Quando nós começamos a ficarmos fora daquilo que é a vontade do Senhor, né, os nossos também perecem. Mas, glória a Deus, que esses reis eles fizeram um concerto com o Senhor.
Eles foram lá diante do altar do Senhor, foram lá com os profetas, com o profeta que tinha na altura, e se reconciliaram com o Senhor. Amém? E daí o Senhor mudou a história de Israel e trouxe vitória para aquele tempo sobre a vida deles. Quando eles se colocaram diante do Senhor, pediram a interferência do Senhor sobre as vidas deles, e Deus trouxe um conserto. E é dessa forma que nós devemos fazermos, dessa forma que nós devemos estarmos no nosso espírito, sempre buscar um conserto com o Senhor, porque por mais que nós tenhamos feito coisa errada, mas quando nós nos rasgamos diante do Senhor, quando nós buscamos um conserto diante do Senhor, Ele vem dos altos céus, perdoa os nossos pecados, amém? Ele apaga. Na palavra do Senhor Ele fala que Ele lança fora e lança nas profundezas. E um dia até estava vendo uma ministração falando sobre lançar nas profundezas do mar, amém? Quando você lança na profundeza do mar, ninguém tem condições de ir lá buscar. Você já viu homem para a lua, você já viu homem para vários lugares, mas chegar lá no fundo do mar, ninguém viu nenhum homem conseguir chegar no fundo do mar. E é para lá que o Senhor lança os nossos pecados, as nossas iniquidades, amém? E Ele fala, eu te perdoo, amém? Então, é para lá que Ele lança. E daí, quando isso acontece, nós estamos limpos e livres para vivermos o sobrenatural do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar.